Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Hudson, sou aqui da Escola Vida e Verdade, né? E hoje nós estamos começando uma série de vídeos sobre o panorama bíblico, panorama do Antigo Testamento, depois panorama do Novo Testamento, tá? E eu quero nesse primeiro vídeo explicar mais uma introdução dessas aulas e explicar o que é o estudo panorâmico, né? Nós temos estudo panorâmico e outros tipos de estudo, né? Estudo analítico, que vai a fundo em cada detalhe do texto bíblico. Mas o estudo panorâmico, ele se propõe a dar apenas um panorama, como o nome diz, né? Como fosse sobrevoar um terreno de helicóptero, né? Imagine você sobrevoando o Brasil em um helicóptero. Você não conhece bem ainda, mas você pode ver as diferenças, né, da Amazônia, do Pantanal, do Sertão. Você apenas tem uma ideia, mas quando você pousa, né, você pode ter uma ideia melhor. Você consegue explorar melhor aquele terreno. Então, o panorama bíblico é esse sobrevoo de helicóptero, para que você consiga enxergar a Bíblia como uma grande história, como uma grande figura, né? Então, a proposta é que esses vídeos ajudem você a entender a Bíblia como um todo. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu não tinha muito a noção do panorama bíblico, então foi uma leitura bem difícil. E depois, com o estudo do panorama, a leitura da Bíblia por inteiro se tornou um pouco mais fácil. Então, eu espero que esse vídeo possa ajudar você com isso. Então, o objeto do nosso estudo é a Bíblia, é a revelação de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é esse registro histórico do processo de revelação de Deus, né? Ela é um registro. Nós não estudamos Deus, a teologia não estuda Deus, porque Deus não é um objeto de estudo, nem é um objeto que pode ser colocado em uma mesa e estudado. O que nós estudamos é a revelação, o que Deus, pela sua soberania, se propôs a nos revelar, né? Ele decidiu nos revelar alguma coisa. E nós temos aqui, então, a revelação, que é a Bíblia, e é isso que nós estudamos e conhecemos, então, Deus através do que Ele decidiu se revelar. Eu gostaria que a gente olhasse o Salmo 19, para a gente pensar um pouco nesse tipo de revelação, para entendermos um pouco a Bíblia por inteiro. Eu vou ler o Salmo 19, aqui, eu estou lendo na NVI. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e lança sua carreira como a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Até aqui, o versículo 9. Esse trecho aqui do Salmo 19, ele mostra dois tipos de revelação que nós temos. Primeiro, a revelação geral, como Deus manifestou para a sua criação, né? Você vê do versículo 1 até o 6, que ele fala como a criação proclama a sua glória.
A criação proclama a glória de Deus. Tudo que Deus fez demonstra a sua grandeza, o seu poder. A própria criação do homem reflete a criação, o poder de Deus, reflete tudo que Deus é, porque Deus é um ser pessoal e o ser humano feito à imagem de Deus dessa forma. Você vê que a história também, com a providência divina, tudo isso. Então, a revelação de Deus, isso a gente chama de revelação geral. Eu não vou fundo nesses assuntos, mas apenas de forma bem introdutória. Então, a revelação geral de Deus. Deus se revela dessa forma. Nós temos também a revelação especial. A revelação geral, ela apenas anuncia o poder de Deus, anuncia que Deus existe, mas ela não comunica a salvação. Nós temos a revelação especial. Primeiro a geral, agora a revelação especial, que você vê no versículo 7 em diante. A lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e o temor do Senhor, e as ordenanças do Senhor. Essa é a revelação especial que nós temos ela por escrito, que é a nossa Bíblia Sagrada. E, finalmente, nós temos a revelação plena, que é o próprio Jesus Cristo. Como diz em Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, no fundo, o que nós estudamos é a revelação de Deus. Nós temos a revelação geral, a natureza, tudo que Deus criou, mas isso não comunica a salvação. Nós temos a revelação especial, que é a lei de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, onde nós podemos conhecer a Deus, e o próprio Jesus como a revelação plena de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Então, dessa forma, a gente vai entender melhor o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a revelação de Deus. O objetivo, então, dessa série de vídeos é você entender a Bíblia como um todo, como uma grande história, entender o enredo da Bíblia. A Bíblia é uma obra incrível que só poderia mesmo ser inspirada por Deus, porque apesar de ter mais de 40 autores, aproximadamente 40 autores, e ser escrita em um espaço de tempo tão grande, ela se conecta de maneira perfeita e conta uma só história, tá? Uma só história, que é a história da redenção. A Bíblia conta a história da redenção. E a gente entende melhor, então, o assunto da Bíblia, quando a gente entende esse enredo, como a Bíblia se desenvolve e como essa revelação de Deus ela é progressiva. Tá? Eu proponho duas maneiras diferentes de você entender a Bíblia por inteiro. Primeiro, dividido em 4 grandes blocos, em 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia toda se coloca sobre esses 4 pilares. Deus cria todas as coisas, cria o homem e cria tudo da maneira que Ele quer, da maneira que Ele apraz. Mas, então, vem a queda e corrompe a criação de Deus. A partir de Gênesis 3, até a vinda de Jesus, é esse desenrolar da história da redenção. Através do povo de Israel e então do Messias vindo do povo de Israel. Então esses 4 pilares mostram então a redenção em Jesus e finalmente a consumação, que é o fim de todas as coisas. Essa é uma maneira que eu gosto bastante e eu vou propor uma maneira diferente, uma segunda maneira, que são os 7 Cs, 7 letras C. Criação, corrupção, catástrofe, confusão, Cristo, cruz e consumação. Então, um pouquinho mais detalhado dessa forma, a criação é corrompida pelo homem. Depois disso, você vê catástrofe após catástrofe. E depois disso, você vê uma grande confusão. A história do povo de Israel ela é uma grande confusão, grandes ciclos de confusão, até que vem Cristo, e Cristo vai para a cruz, e finalmente a consumação de todas as coisas.
é uma divisão também interessante. Em 7 palavras você consegue entender basicamente o enredo da Bíblia. Outro objetivo aqui é você entender a cronologia. Isso realmente é um grande problema, principalmente o Antigo Testamento. É bem complicado a gente entender a ordem dos fatos, né? Como as coisas acontecem, tá? Então, a gente vai fazer mais ou menos como uma linha do tempo, tá? Então, a proposta é que você entenda de forma cronológica, a grosso modo cronológica, principalmente o Antigo Testamento, né? E que a gente veja também Cristo no Antigo Testamento, em cada livro da Bíblia, tá? Entender também o assunto geral de cada livro, tá? E eu espero que esse estudo lance luz sobre a sua leitura bíblica. Cada vez que você lê a Bíblia por inteiro, você consiga entender ela de forma completa, como uma grande história. Bom, esse é o objetivo do estudo panorâmico. Nós não vamos a fundo em cada livro da Bíblia, é realmente uma leitura, um estudo, né, por cima, vamos dizer assim, mas eu espero que ajude bastante, ok? Por hoje é isso.